todos, todas e todes. É com muito orgulho que eu declaro aberta esta audiência pública para que a gente possa debater a criação de um Conselho Municipal que tenha como objetivo elaborar e promover políticas para a diversidade sexual e de gênero. Hoje, a gente coletivamente escolheu que esse seria o nome do nosso Conselho Municipal de Diversidade Sexual e de Gênero, porque a nossa comunidade vem se ampliando cada vez mais, as pessoas vêm se identificando cada vez mais de outras formas na nossa sociedade. Então, de forma mais abrangente, a gente decidiu que o nome do nosso possível e acredito que futuro Conselho Municipal seria o mais adequado: diversidade sexual e de gênero, para que a gente jamais continue nesse caminho que hoje a gente vive, nesse cenário político de exclusão de qualquer pessoa. Eu queria começar dizendo, nesse momento aqui de abertura da nossa audiência pública, que essa é a segunda vez que essa casa recebe esse debate. A primeira vez foi no ano de 2018, pela ex-vereadora Lorene, uma apoiadora da comunidade, que trouxe o debate também na intenção de fazer com que esse conselho fosse criado aqui no nosso município. E hoje, em novos tempos, algumas mudanças, infelizmente alguns retrocessos também, em âmbito estadual, em âmbito federal. A gente tem a oportunidade de trazer esse debate mais uma vez aqui para casa e falar da importância de um conselho municipal. Então, para a população que está nos assistindo, eu queria explicar rapidamente o que faz um conselho. Um conselho é um lugar, é um espaço onde a sociedade civil pode trazer as suas demandas em relação à nossa cidade para ser debatido com autoridades que representam aí o Poder Executivo. São nos conselhos municipais em que o Poder Executivo tem a oportunidade de ouvir a população. É um espaço de participação popular e de fomentar a nossa democracia. Eu queria dizer também que esse é um segundo momento que essas pessoas que estão hoje aqui presentes na audiência vêm organizando já há algum tempo. Nosso primeiro momento de união foram várias reuniões organizadas pela própria sociedade civil, que hoje podem encontrar nessa casa alguns representantes. O co-vereador Rafael é um deles, e eu, enquanto vereadora lésbica também, sou uma dessas representantes. Então, de forma unida, de forma organizada, nós fizemos o primeiro Fórum de Diversidade Sexual e de Gênero, e esse é o segundo momento, no espaço institucional, que é o espaço onde são tomadas as decisões, a gente poder mostrar que a gente tem vez, que a gente tem voz, e que os nossos direitos também precisam ser reconhecidos pelo Poder Executivo. Infelizmente, é o 4º ano consecutivo que o nosso país está no ranking do país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+. Isso está apontado por uma pesquisa do ANTRA. E São Paulo é o estado que está no topo do ranking de violência contra a nossa comunidade. Eu recebi alguns questionamentos e críticas da população que nos acompanha pelas redes sociais sobre essa audiência pública, sobre o porquê ter um conselho municipal. E a questão da violência, ela é escancarada, né? Ela escancara como a gente não é representado no Poder Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. Nós estarmos como o país que mais mata pessoas da nossa comunidade revela como a gente tem lidado com essa população. Uma população que não prejudica ninguém e que, assim como qualquer outra pessoa, é pagadora de impostos, faz a economia girar. Está em todos os setores, cultural, na educação, na saúde, na segurança, mas nós não temos os nossos direitos resguardados nesses espaços. Então, hoje, não é um momento de desmantelar o que foi conquistado por pessoas que são diferentes de nós. Esse momento é um momento de inclusão. A gente só quer ser representado, a gente quer ter a nossa voz
ouvida, a gente quer ter as nossas demandas levadas em consideração e a gente quer ser representado em todos os espaços. Então, é com essa abertura que eu apresento a mesa para vocês. Estamos aqui com o promotor de justiça, Dr. Darlan Dalton Marques, muito obrigada pela sua presença. O agente de defensoria, Vilmar Douglas, representando a coordenadora da subseção de Taubaté da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a doutora Fernanda Chamas Agostinho Gomes. A doutora Lisandra Souza de Araújo, representante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Taubaté. Representando ainda neste ato, o Dr. Silvio Marcelo de Oliveira Mazuia, presidente da OAB de Taubaté. O coordenador municipal da Aliança Nacional LGBTQIA+, meu parceiro Rafael Soares, o representante da comunidade LGBTQIA+, o Paulo Duque. Queria registrar também a presença da vereadora Elisa e da assessora-chefe de gabinete do vereador Douglas, a Thalita, também aqui enquanto mulher lésbica. Obrigada, Thalita. Nessa audiência, então, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores terão seu momento para fazer seus questionamentos. Você que nos acompanha pela TV Câmara de Taubaté também poderá participar enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço da Câmara taubaté.saopaulo.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em participar ao vivo. Você também pode enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9525. Dado início aos trabalhos, eu concedo a palavra, então, para a doutora Lisandra. Queria deixar registrado aqui que a mesa tem 5 minutos para fazer as suas falas. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos, a todas e a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Lisandra Souza, estou representando a 18ª subseção daqui da OAB de Taubaté. Eu também estou como presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB daqui de Taubaté. E não poderia ser diferente, a OAB tinha que estar aqui representada hoje para nós podermos falar do direito da população LGBTQIAP+, porque é o que a Constituição manda e, portanto, quando se pensa em uma sociedade democrática, em uma sociedade plural, em uma sociedade na qual se preza pela valorização dos direitos humanos, da ética e assim por diante, é uma sociedade na qual nós precisamos atender e, mais do que escrever na Constituição que determinados grupos têm os seus direitos, é necessário implementar esses direitos efetivamente, seja através das políticas públicas, seja através de outras medidas nas quais o nosso Estado ele tem o dever e a obrigação de fazer cumprir. Eu trouxe algumas passagens. A Constituição prevê, por exemplo, que é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Dessa forma, todos os estereótipos atuais que fomentam o preconceito, eles devem ser superados. Existem alguns meios e estratégias para que isso seja feito, seja através da educação, seja através do reconhecimento dos direitos, seja através da criação de um conselho municipal, para que nós possamos também, mais do que colher dados, possamos dar ouvido a toda essa população que diariamente é violentada, seja violentada pelas instituições, seja violentada nos seus ambientes familiares. E quando se pensa, então, em espaços de acolhimento, a gente verifica o seguinte: a família é o primeiro espaço de acolhimento de um ser humano. Quando o ser humano ele é desacolhido, ele não é recebido, ele não é amado pela sua família, e ele é colocado à marginalidade, ele é colocado na rua, ele precisa de amparo social. E quem é responsável por dar esse amparo? Um dos responsáveis é o Estado. Então, quando uma pessoa ela é retirada do seu primeiro espaço de acolhimento familiar
por discriminação, ali acontece a primeira forma de violência contra essa pessoa, mas não a última. Porque a família, a partir do momento que violentou aquela pessoa, está reproduzindo um estereótipo e depois essa pessoa é colocada no Estado. E quando o Estado fica omisso, o município fica omisso e não se cria determinados meios para que a gente possa acolher esses indivíduos, a gente está mandando uma mensagem social para eles de que eles não têm espaço na sociedade e de que a democracia é só para alguns. Mas a democracia, ela tem que ser diversa, ela tem que ser plural e ela tem que representar todas essas pessoas. Por isso, a criação do conselho é tão importante e a presença de todos vocês aqui também é relevante. Ainda digo mais, as pessoas LGBT, elas não nascem adultas. Elas um dia foram crianças e um dia foram adolescentes. Então, é papel também do Ministério Público, da Defensoria Pública e das demais entidades, como, por exemplo, a escola e assim por diante, dar amparo para essas crianças e adolescentes, para que elas possam existir, mas mais do que existir, elas possam ter dignidade nas suas existências, para que elas possam ter acesso à educação, à saúde e assim por diante. Mas também pensar que, se crianças e adolescentes são pessoas LGBTQIA+, é dever do Estado, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e do Ministério Público também, olhar para essas crianças. Porque se um adolescente LGBTQIA+, é expulso de casa, para onde essa pessoa vai? Aonde está a atuação da Vara da Infância e da Juventude em pegar essa criança que está em situação de vulnerabilidade e trazer a luz e o olhar social para ela e não deixá-la em uma situação pior do que estava antes. Essa é a minha fala e eu peço e digo que Taubaté hoje tem a oportunidade de dar um passo à frente em prol da democracia e da diversidade. Hoje é a oportunidade da cidade de Taubaté poder avançar no que diz respeito aos direitos humanos e ser um exemplo para o Vale do Paraíba, para o estado de São Paulo e para todo o Brasil. É isso, obrigada a todos. Queria pedir para o Dr. Darlan se apresentar, por favor. Boa tarde a todos os presentes, a quem nos assiste, pela TV Câmara. Bem, da parte do Ministério Público, o cargo que eu ocupo aqui em Taubaté, uma das atribuições seria a área civil de direitos humanos, e entre os quais o tema da nossa audiência pública. Eu vejo com muito bons olhos essa criação desse tipo de comitê, porque, como a vereadora colocou, não cabe ao sistema de justiça desenvolver política pública. Isso cabe à administração, entendeu? A gente vê muitas coisas acontecendo, o Ministério Público, mas, por exemplo, nós temos uma recomendação que, naquilo que houver uma violação à Constituição, às leis, aí sim vai a nossa atuação, mas nós não temos o poder, ainda que provoquemos o Poder Judiciário, porque o promotor de justiça, eu vivo dizendo, ele não decide nada, Ele promove ações, e para que o Judiciário aplique o direito ao caso concreto. E por isso que é importante a administração pública, vocês criarem o conselho, porque aqui, eu falo a todos, aqui é o verdadeiro poder da República. É no Legislativo onde as pessoas são representadas. Eu tive aqui antes para falar sobre Conselho de Saúde, aí falamos sobre o problema dos cadeirantes. Na época o professor Jofre Neto estava aqui, e nós falamos, eu falei na época para os seus pares, falar, tudo é de vocês. Se vocês fizerem um orçamento aqui impositivo,
de, né, adotarem as medidas, tal, né? Essas necessidades serão atendidas. Então, aqui é a sede própria para se discutir, para transformar a sociedade, né? Da parte do Ministério Público em si, a gente está aberto a qualquer denúncia, a violação a direitos. Hoje pela manhã, nós discutíamos isso com a Diretoria Regional de Ensino, eu e o promotor da Infância e Juventude, que eles têm um programa lá, que eles têm que implementar, dos grêmios, das escolas, e a gente estava discutindo tudo isso, né? E passou muito por isso, que foi falado do adolescente em si, da criança, do adolescente que já está tendo problema de exclusão dentro da sua casa. E a escola é o primeiro lugar. Então falamos muito disso, da escola se abrir, criar um canal de comunicação. Vai ter um evento dia 27 com todas as escolas da região. E outra coisa também, nós batemos muito no cuidado que tem que ter com quem também, porque serão os próprios alunos recebendo, né, como se fosse aquelas rodas de conversa deles, né, mas que tem que ter alguém da escola, e sim, da escola ser mais amiga. Mas, em suma, né, o Ministério Público, como, né, por perfil constitucional, ele tem a obrigação de defender as causas difusas, as causas da sociedade que não param numa só pessoa, assim como a Defensoria também tem, né, esse papel, né, compartilha conosco. Na área criminal, muito já foi feito. Nós não temos ainda promotorias especializadas no interior, mas em São Paulo temos lá os grupos de repressão aos delitos de intolerância. Por isso que eu falo do poder político. De repente, do mesmo jeito, eu fui delegado de polícia, criou-se lá atrás a delegacia, vou ser breve já, a Delegacia de Defesa da Mulher, que foi, né, pioneira antes de qualquer coisa. Então também, porque isso é muito importante, essa violência, isso está sendo discutido no Ministério Público, essa violência institucional. Você preparar quem vai atender essa pessoa, para ela não ser vítima duas vezes. E assim, o que eu queria dizer é isso, o Ministério Público está aberto, existe essa preocupação da Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral, antes de outras instituições, autorizou o uso de nome social para os seus membros, os servidores, de uma forma geral. E na sexta-feira, o Procurador-Geral publicou uma resolução que a ideia dele, dentro do possível, é que todo o grupo de estudo que for criado no Ministério Público, de política institucional, esteja representado por diversos setores, né? Porque a função nossa, de Ministério Público, de Defensoria também, do sistema de justiça, é essa. É defender as minorias, porque democracia se fala muito em governo de maioria, mas a maioria não pode sufocar as minorias, e é aí que entra o nosso papel. Mas é isso, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Queria chamar agora o agente de Defensoria, o Vilmar Douglas. Olá, boa tarde. O som está saindo agora. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer ver as pessoas na casa, representando a casa. Gostaria de agradecer o convite da mesa, poder representar a coordenadora da unidade, a defensora Fernanda Chamas, nessa audiência. E gostaria de deixar claro o quanto para a gente é importante e interessante que haja um conselho, né? Nós atuamos na defensoria com diversas causas, né, da população. Eu, pessoalmente, já atendi na defensoria pessoas que estão aqui, né, tanto entidades quanto pessoas. Então, para mim, é muito legal ver que existe um movimento político e não só uma solicitação de intervenção, por exemplo, do sistema de justiça.
De fato, concordo plenamente com a fala do Darlan, né, da colega. É bastante importante que todos se organizem para compor e materializar em leis a defesa de direitos, né? Foi com muito sangue e muito suor que a gente tem as leis que nós temos hoje, com muita luta. A gente só consegue defender direitos que existem, né, que estão materializados em leis. A gente, na defensoria, por exemplo, a gente não consegue executar um direito que não está materializado, né? Então é bastante importante que esse debate aconteça e que haja participação popular. Há muito tempo a gente vem discutindo a participação popular e a gente tem visto a participação popular minguando, seja por dificuldade de participação, seja por orientação, seja por falta de educação em direitos, seja porque a vida de todo mundo está um caos mesmo. Mas é bastante importante que a gente faça essa defesa agora, né? Porque a gente está vendo retrocessos significativos dos direitos, né? Então é bastante importante a gente poder se organizar, se aproximar dos pares, se fortalecer, se acolher também, porque não está fácil para ninguém, né? Principalmente quem está lutando, né, para tentar construir direitos. Nós acompanhamos diversos conselhos na cidade, né, os conselhos de assistência social, saúde, de álcool e drogas. Então tem diversos conselhos, do Conselho do Idoso, Conselho da Criança e do Adolescente. Então, historicamente, aí a gente conseguiu acompanhar alguns dos conselhos e espero que no futuro a gente se veja bastante, né, na construção do conselho, na discussão e no debate e na proposição de políticas públicas, né? A primeira coisa que nos é interessante é o levantamento de indicadores, né? A gente precisa ter dados, a gente precisa ter informação para poder lutar contra esse movimento de desinformação que acontece, negacionismo, né? Então, se a gente não tiver dados concretos, reais, organizados, coletivos, fica muito difícil da gente poder fazer um embate até técnico, né? Eu sou psicólogo, eu sou um técnico, né, dentro da defensoria. Então, eu ajudo os defensores no estudo das políticas públicas, na proposição das ações. Então, se a gente não tiver dados, se a gente não tiver políticas públicas, até nosso trabalho fica difícil de ser feito. Então, parabéns, né? Obrigado por todo mundo estar aqui. Acho que a iniciativa é muito legal e agora é lutar para que saia do papel. Queria chamar agora o representante da nossa comunidade, o Paulo Duque. Queria registrar a presença da ex-vereadora Lorene, que foi vereadora da 17ª legislatura. Boa tarde a todos, todas e todes que se fazem presentes aqui com a gente, quem nos acompanha pela Câmara Legislativa na nossa TV. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente na mesa. Eu queria começar com uma pergunta que uma pessoa acabou de fazer lá no YouTube. Para que isso? Isso é trazer inclusão? Sim, minha querida, você que está nos assistindo agora, sim. Sabe por quê? Segundo a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Brasil, cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, cerca de 10% da população, se identificam como pessoas LGBTQIAP+. 10%. Nós já somos minoria? Eu acredito que não. Nós estamos crescendo, nos aparecendo e nos identificando como pessoas. E por isso que, em meio a tanta violência, e eu quero falar um pouco disso aqui, da violência que nós sofremos continuamente, de diversos modos, nós necessitamos ter esse Conselho Municipal de Diversidade Sexual e de Gênero reconhecido e instituído legalmente na nossa cidade. Porque não adianta a gente, somente como grupo de pessoas da sociedade civil, a gente se reunir. É preciso que o próprio poder do Estado, ele institua esse tipo de conselho para que nós tenhamos aonde nos defender e aonde lutar pelas nossas causas. Queridos, segundo o Grupo Gay da Bahia,
Em 2021, no ano passado, a cada 26 horas, uma pessoa LGBTQIAP+, é vítima de homicídio ou se suicida no Brasil. Pelo menos 300 pessoas LGBTQIAP+, tiveram mortes violentas no ano passado. E esse número real, ele pode ser muito maior, porque as pessoas não vão até a delegacia denunciar. E nós também não sabemos o quanto de pessoas que estão aí em situações de vulnerabilidade, porque o governo não realiza pesquisa para nos identificar. Segundo a Transgender Europe, a cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, 4 acontecem no Brasil. E a gente viu em 2020 uma travesti na nossa cidade que morreu após ser violentada e atropelada. Nós vimos em São José dos Campos o Tomás que sumiu, que desapareceu porque ele era um homem trans, sofreu transfobia e sumiu. E ainda a justiça fez o favor de arquivar esse caso. Entre 2016 e 2017, 171 pessoas transgêneros foram assassinadas no Brasil. E ainda nós não podemos ter os nossos direitos garantidos. Quantas pessoas LGBTQIAP+, são expulsas da sua casa porque a sua família não reconhece os nossos direitos, não nos entende como pessoas e resolvem nos expulsar de casa? Estima-se que esses jovens que são rejeitados por sua família, por serem LGBTQIAP+, têm 8 vezes mais chances de tentarem se suicidar. 8,4. É um número muito assustador. A gente vê aí recentemente o filho da cantora Valquíria, que se suicidou porque ele teve um caso de homofobia contra ele. Segundo uma pesquisa no Journal of Population Economics, um estudo realizado entre 24 países aponta uma disparidade salarial, uma diferença entre pessoas heterossexuais e pessoas que são LGBTQIA+. Pessoas LGBTQIAP+, recebem em média 6,8% menos de salário do que pessoas heterossexuais. E ainda a gente não... Qual é a diferença de ter um conselho? Para que reconhecer os nossos direitos? Geralmente, as mulheres trans, por serem discriminadas, elas têm que ir para a prostituição. E o caso é tão grave que 90% das mulheres transexuais, elas têm que ir para a prostituição. Apenas 19% são empregadas com carteira assinada e 29% ganham até um salário mínimo por mês. 61% dos funcionários gays e lésbicas decidem se esconder dentro das empresas por medo de serem demitidos por se entenderem como pessoas LGBTQIA+. Sem contar com o caso de descaso dentro da saúde pública, porque nós não temos uma saúde especializada para a população trans. E além disso, falta informação, nós não temos um censo para entender quem nós somos no Brasil hoje. Enfim, o que eu gostaria de trazer na minha fala aqui é que essa Câmara aqui com a vereadora Elisa aqui presente, que ela se disponha a cumprir o seu papel de servir a nós, população, construindo um espaço em que a gente possa conviver e viver. E assim a gente construa a nossa vida como pessoas que merecem ter a sua dignidade reconhecida e os seus direitos garantidos. Muito obrigado. E agora, para fechar com chave de ouro a fala da mesa, eu gostaria de convidar o coordenador municipal da Aliança Nacional LGBTQIAP+, Rafael Soares. Boa tarde a todas, todes, todos. Não vai ser uma fala fácil, porque desde o começo
quando eu vi essa galeria se enchendo, quando eu vi cada uma de vocês chegando aqui, lotando essa galeria. Eu fui me enchendo de emoção e estou segurando ali, desde então, esse choro. Que é o choro de uma vida, é o choro de uma existência. É lindo ver essa galeria cheia. É lindo ver vocês entrando por esse espaço. Nós aqui. É lindo ver esses pompons coloridos abanando. É lindo ver cor, é lindo ver representatividade. Esse dia é lindo. Esse dia vai ficar na nossa memória. A gente está fazendo história aqui hoje. A gente tem feito história. A gente que estamos sempre colocados à margem da sociedade, hoje estamos aqui no centro, ocupando essa casa de leis e essa casa que é uma casa do povo. Muitas pessoas ainda insistem em não nos reconhecer enquanto pessoas, enquanto povo, mas nós somos. Eu nasci no ano de 1990, tenho 31 anos. Em 1990, no dia 17 de maio, o homossexualismo, que era o termo usado na época, foi tirado da lista de doenças lá da OMS. Quando eu nasci, o que eu sou e o que nós somos era considerado doença institucionalmente. E ainda por muitos e muitas, ainda é considerado motivo de cura. E não é. Nós não escolhemos ser LGBTs. Nós não escolhemos, sobretudo, viver numa sociedade que nos coloca nesse lugar. Como eu dizia lá no fórum, nos coloca em lugar de combate, numa luta injusta. E numa luta que a gente não escolheu travar. A gente não escolheu nascer, para começar. A gente não escolheu nascer nessa sociedade. E a gente não deveria ser obrigado a enfrentar uma luta que nos foi imposta. Mas aqui estamos, corajosos e resistentes, fazendo a mudança. E esse momento me enche de orgulho e de alegria. Eu queria dizer que eu gosto muito do Osho. E o Osho, a gente usou isso várias vezes, eu já falei desse texto várias vezes, mas da importância da semente, né? A semente, ela é uma coisinha que, se ela ficar ali naquele estado de semente, ela pode... Ah, lá o Cadu mostrando o livro do Osho, que está na mão dele, e que é meu. Mas a semente, se ela fica no estado de semente, ela pode durar centenas de anos, muitos e muitos anos. O problema é quando ela resolve romper a casca. Quando ela resolve romper a casca, ela tem que fazer força contra a terra, ela tem que enfrentar as pedras, ela tem que enfrentar o sol, o vento, as ervas daninhas e enfim, toda sorte de coisas. A gente resolveu romper a casca. E depois que a gente rompe a casca, a gente descobre na gente um potencial infinito. E de uma semente a gente é capaz de fazer uma floresta, e dessa floresta a gente é capaz de povoar o mundo inteiro. E estamos aqui agora, sementes. Mas sementes que romperam a casca, e a gente está botando a nossa cara no sol. E vamos botar cada vez mais. Hoje eu falo aqui, eu sou integrante do coletivo Representa Taubaté, que a Elisa, única vereadora aqui hoje, sentada aqui hoje, é a nossa representante legislativa. Eu agradeço muito minha parceira de estar aqui, que enfrenta essas lutas e essas batalhas junto com a gente. Mas hoje eu falo aqui como coordenador municipal da Aliança Nacional e queria deixar esse recado para vocês. A gente instalou uma coordenadoria da Aliança Nacional aqui em Taubaté, no nosso município. A gente está em fase de estruturação, mas estamos aqui. Estamos na defesa de todas, de todos, de todos nós. Contem com a gente. Muito obrigado. Uma boa audiência para todos nós. Queria deixar registrado aqui a presença da Cássia, assessora parlamentar do vereador Neneca. E diante de tanto registro de presenças das pessoas aqui, eu gostaria de registrar a ausência. A ausência do secretário ou de qualquer representante da Secretaria de Justiça e Cidadania, que é a secretaria justamente a qual o Conselho vai ser submetida. E hoje, infelizmente, a gente não tem a participação de nenhum representante, nenhuma autoridade dessa secretaria. Agora eu queria começar a convidar as pessoas que vão ocupar a tribuna para fazer as suas falas, né, e trazer os seus relatos e suas experiências para nós. Antes eu queria deixar registrado também que existe uma ficha na qual as pessoas que estão na galeria podem se inscrever para o uso da fala no final
tá bom? É só colocar o nome ali depois, que pode fazer o uso da tribuna também no final da nossa audiência. Então, queria iniciar convidando a Vera para fazer o uso da fala. Difícil. Boa tarde. Difícil, depois de tudo que a gente ouviu, depois do apoio que a gente já começou a receber. Eu vou pegar o gancho e tentar colocar uma pergunta, até como o Paulo falou, precisa de tudo isso hoje? Precisa da gente estar aqui? Precisa ser LGBT para poder apoiar? Eu vou tentar ser breve, mas eu sou representante da Casa de Apoio Mulher e Vida, que hoje nós temos quase 600 pacientes oncológicos. E no ano de 2014, um paciente nosso, um assistido da Casa Mulher e Vida, ele chegou na casa muito envergonhado, trazia no corpo palavras de ódio, qual eu não vou repetir, até mesmo em respeito a todos e a minha neta que está sentadinha ali. E ele trazia no corpo palavras de ódio. Vocês podem imaginar o que aconteceu. E nós, na época, junto com a Bruna Falheiros e a Mia, que eu não posso deixar de citar o nome das duas, psicóloga na Casa Mulher e Vida, nós fizemos a primeira marcha Taubaté sem homofobia. Não sei se alguém lembra. E fizemos a segunda e fizemos a terceira. Porém, o nosso foco não era esse. Mas nunca deixamos as portas fechadas. Depois disso que aconteceu, né, ninguém entendia. A pergunta que eu mais respondia era: seus filhos são gays? Né? Você tem alguém lésbica na família? Você é lésbica? Não. Meus filhos são héteros. Eu não sei os meus netos, qual vai ser a escolha deles, né? Qual é a orientação sexual deles, eu não sei. Mas faço isso por amor a eles, por amor a todos. Porque eu não preciso ser. Eu estou aqui, eu represento, eu apoio e respeito. Então, foi preciso a gente ir à rua em 2014, 2015, 2016. Me recordo também, eu inclusive até pedi para a Kátia, ela está sentadinha lá, ela sofreu um acidente, quando a Kátia veio encaminhada da Defensoria Pública, lembra disso? Foi uma parceria que nós fizemos. A Kátia, uma mulher trans, e ela precisava de organizar a documentação para usar o nome social. E ela não tinha condições. E a Defensoria fez toda uma parte e não tinha ao outro lado da ponte. E a Casa Mulher e Vida serviu de ponte. Desde então, a Kátia usa o seu nome social. Kátia está aqui, veio de muleta, mas fez questão de estar marcando esse dia de hoje. E assim, eu estou transbordando de felicidade de poder fazer parte disso, de poder ver tanto respeito, né? Então, assim, a pergunta não foi para mim, mas é preciso que se organize, sim. É preciso que que demos fala a essas pessoas que não têm fala. Então, a Casa Mulher e Vida faz parte dessa história. Eu, Vera Ikeda, faço parte dessa história, com muito orgulho de estar aqui. Eu, Vera, me coloco sempre à disposição e a Casa Mulher e Vida também. Eu acho que são essas minhas considerações, muito emocionada. Muito obrigada. Convido para fazer uso da fala japonesa. Boa tarde a todos, boa tarde a todas e todos. É difícil falar sobre preconceito, mas a nossa cidade é muito preconceituosa. A gente vê isso aqui hoje, né? Quero agradecer a Thalita, a senhora, não conheço, mas muito obrigado por estar aqui, representando nós, que somos o povo da cidade também. A gente vota, a gente paga nossos impostos. E cadê os nossos direitos? A gente tem que correr atrás disso, a gente tem que buscar.
Eu não me canso da minha luta. Mas chega uma hora que a gente fica todo mundo abalado. Porque a gente não somos respeitados. Parece que a gente não tem dignidade nas coisas. E a gente somos dignos. A gente lutamos para tudo isso. Né? Eu peço para cada um de nós que estamos aqui, muita força, vamos com muita raça, tentar mudar essa visão, né? Que um travesti não é lixo, que um gay não é o podre do rio, entendeu? Que a lésbica é sim uma mulher de poder, e vamos lutar para crescer sobre isso. Fico muito triste. Eu estava procurando agora uma pessoa que mandou uma mensagem inbox para mim, falando assim que eu teria ter vergonha de subir aqui e representar a classe de nós travesti, de nós trans da cidade, entendeu? Que a gente é visto como Zé Ninguém. Não, eu sou alguém, entendeu? E quero agradecer cada um de vocês que estão aqui. Não vamos parar por aqui, vamos lutar. A gente temos poder para mudar isso, entendeu? Sempre vamos lutar e não vamos cansar disso. Thalita, muito obrigado por você estar aqui. Loreni, muito obrigado por você existir. Vera, da Casa Mulher e Vida, obrigado pelo acolhimento de nossas amigas. Tá? Muito obrigado. E obrigado a todo mundo. Em uma das reuniões que nós tivemos, eu lembrei aqui de uma das falas que eu fiz, né, conversando, quando eu propus que nós tivéssemos uma audiência pública. E agora a fala da japonesa me lembrou. Eu respeito muito samba, mas nada de pisar nesse chão devagarinho. A gente tem que pisar aqui com firmeza, porque esse espaço é nosso também. E quero convidar a próxima, que é a Kátia, a fazer uso da fala, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou meio envergonhada de falar, mas vamos lá, né? Como a Vera colocou, né? Citou meu nome, eu lá assistindo, lá do lado de fora. É emocionante pra gente, né? E ao mesmo tempo é difícil, porque você ser uma mulher trans no Brasil, onde é relatado a cada dia, a cada hora, a morte de umas. Graças a Deus eu não me encaixei nessa fala que foi colocada de seguir pela prostituição. Não que não poderia acontecer comigo, poderia. Mas eu trabalhei, né, 10 anos numa multinacional e é difícil você se manter e ter que lutar para você ter o respeito das pessoas. Pelo fato de ser, né, maioria homem, hétero, então as gracinhas, a piadinha, a falta de respeito é difícil. Eu acho que está na hora de dar um basta nisso tudo. A gente existe, a gente está aqui, né, para mostrar que somos seres humanos como qualquer um outro, né? Também, como a Vera relatou, eu tive dificuldades para estar indo a São Paulo, resolver a minha situação, né, de mudança de nome social e também resignação sexual, onde foi arquivado o meu processo para resignação sexual. Ainda estou na luta, estou na correria, mas uma conquista eu tive, meu nome. E é isso. Obrigada a todos, obrigada. Convido agora a Miriam, representante do Mães pela Diversidade. Boa tarde. É emocionante, é difícil, depois de tantos depoimentos emocionantes, a gente está aqui. Como mãe, né, sabe como é que é? A mãe já chora,
Só de falar a mãe já chora. Então, vamos lá. Eu queria agradecer muito e dar boa tarde aos vereadores aqui, a Thalita e ao Rafa, co-vereador em especial, que começou junto com a gente esse movimento para a gente estar aqui hoje. E queria agradecer a Elisa e, assim como a japonesa, lamentar a ausência dos demais vereadores e lamentar a ausência dos representantes do Executivo. Mas, como disse a japonesa, vamos lutando, né? E acho que a gente consegue, esperamos que a gente consiga a aprovação desse conselho. Eu sou representante sou um membro do Mães pela Diversidade. Mães pela Diversidade começou como um coletivo em 2014, com uma mãe, que é a nossa presidente hoje, a Maju, junto com mais 2 mães, apenas 3 mães começaram o movimento, porque os filhos tinham sofrido já 2 ou 3 agressões, que infelizmente essa é a realidade da população LGBT nesse país, LGBTQIAP+. E hoje nós já somos uma ONG reconhecida, já estamos em quase todos os estados do país, já somos quase, acho que mais de 500 mães só no estado de São Paulo, mães e pais. E a luta do Mães pela Diversidade é justamente esse que vem a se efetivar e se concretizar com o Conselho. É o reconhecimento dos direitos dos nossos filhos, das nossas filhas e dos nossos filhos, porque são pessoas, seres humanos, como todas as pessoas, têm os direitos. Nós não queremos privilégios, eu sempre digo isso, nós não queremos privilégios. Então, as pessoas que eventualmente na rede social estão questionando, mas para que isso? Vocês querem alguma coisa a mais? Não, nós não queremos mais. Nós não queremos privilégios, nós queremos os direitos, apenas os direitos como qualquer ser humano. Nossos filhos estudam, nossos filhos e filhos trabalham, nossos filhos e filhas pagam impostos, exercem suas atividades, querem amar e ter família e viver. Que privilégio, gente? Privilégio para viver, privilégio para poder sair na rua e não ser agredido. Todos os pais e todas as mães que chegam à nossa ONG chegam destruídos de medo da violência. Nós somos mães como qualquer um, nós temos família, nossos filhos têm pai, têm mãe, têm família, têm irmãos, têm pais, têm tios, têm avó, têm ceia de Natal, como todo mundo. Só que nós temos uma coisa a mais que as outras mães, nós temos medo. Medo quando nossos filhos vão para a rua, porque eles podem ser agredidos pela forma como estão vestidos, pelo gesto que não gostaram, por uma risada mais alta, ou porque está de mão dada com seu amor. Isso é motivo para ser agredido. E não pense que isso está longe. Isso é longe, isso é lá, não sei aonde. Não. A coordenadora, minha amiga, coordenadora do Mães pela Diversidade de São José dos Campos, teve um filho agredido, que sofreu traumatismo craniano, quase morreu e está hoje ainda sofrendo as consequências de uma agressão gratuita, porque ele estava com um namorado na rua. Não estava nem de mão dada, hein? Estava com o namorado na rua. Então é isso, para isso que a gente luta, por isso que a gente quer o conselho. A gente só quer que os nossos filhos tenham direito a viver sem medo, a não sofrer violência, que eles tenham direito ao mercado de trabalho, porque a gente sabe a dificuldade de todos os LGBTs que ia mais conseguirem trabalho, de terem direito ao tratamento de saúde, serem atendidos com dignidade, a terem direito à cidadania, representado aqui, como disse a Kátia e a japonesa, pela possibilidade de usar seu próprio nome. Olha, gente, usar seu próprio nome. E pela educação, porque nossos filhos, como disse aqui alguém falou, acho que foi a Thalita, nossos filhos não viram LGBTs com 30 anos. A criança LGBT existe, é uma das nossas lemas dentro do Mães pela Diversidade, porque todas mães e pais do Mães pela Diversidade tiveram uma criança LGBT, porque elas são crianças e elas são agredidas, sofrem preconceito na escola por coisas que elas sequer entendem.
elas nem sabem por que elas estão sendo discriminadas. Elas estão sendo discriminadas porque ela tem um gesto diferente, um jeito diferente de falar, porque ela prefere dançar com as meninas em vez de jogar esporte, ou o contrário. Então, elas sofrem e nem sabem por quê. É por isso que nós lutamos pelo direito dos nossos filhos e filhas terem família, porque eles querem ter família, constituir família, como qualquer ser humano. É o direito básico do ser humano. É isso que nós queremos para os nossos filhos, por isso lutamos, por isso eu estou aqui representando o Mães. E queria nesse momento, para encerrar, me dirigir, né, na TV Câmara aos pais e mães que estão assistindo, os pais e mães que estão aqui. Mãe e pai é tudo igual. A gente ama nossos filhos. A gente ama muitos filhos e a gente só quer que eles sejam felizes. As mães dos LGBTs também querem que os filhos, filhas e filhas sejam felizes. É só isso que a gente quer. Que eles vivam e tenham uma vida plena e feliz. E para encerrar de vez, porque senão essa campanha vai tocar de novo, eu vou falar o nosso lema do Mães pela Diversidade. Tire seu preconceito do caminho, porque nós vamos passar com o nosso amor. Obrigada, gente. Convido agora o Alberto. Boa tarde a todos, a todas e a todes. O Alberto é o Alberto Alencar, eu sou um médico formado há 40 anos na Faculdade de Medicina da USP, uma formação extremamente careta, extremamente conservadora, binária, heteronormativa. Eu tive colegas gays, evidentemente gays, que tinham que se esconder, porque senão eles seriam discriminados no curso. Uma colega, que depois eu confirmei ser lésbica, se suicidou. Então, a vida já começou a marcar, eu estou emocionado mesmo, porque esse aqui é um momento de esperança. Começou a marcar porque quando eu entrei em 85 na Prefeitura do município de São Paulo e abri meu consultório como pediatra, eu fui trabalhar no setor de intoxicações. No setor de intoxicações, que eu dei mais de 26 mil horas de plantão lá, ao longo de 21 anos, se vocês querem estatísticas, não havia um único plantão de 12 horas em que eu não recebesse um jovem LGBTQIA+, que não tivesse sido agredido ou tentativa de suicídio. Em 100 mil atendimentos que eu já fiz, 150 mil atendimentos que eu já fiz ao longo dos meus 40 anos em consultório particular, 10% das crianças que eu atendi foram LGBT. E quem reconheceu fui eu, não foram os pais. Eu avisava os pais, seu filho é um pouquinho diferente. E eu ia com cuidado, porque eu sabia que eu estava tratando ou com uma família heteronormativa, ou uma família evangélica, né, muito aferrada à tradição cristã, e eu fazia questão de lembrar primeiro a eles. Eu falava, Deus, o Cristo, me ensinou que nós devemos amar a todos como Ele nos amou, e que nós nos devemos amar uns aos outros como verdadeiros irmãos. E Ele, que eu saiba, andava entre as prostitutas e os mendigos da Galileia. Então, Ele não falou assim, olha, escolhe esse aqui para te amar e aquele ali não. Não, né? Então, para quem segue a fé cristã, isso já me causava, e eu dava notícia, seu filho é gay, eu acho. Até então eu era ignorante, muito ignorante, então para mim só existia gay, né? Homo ou hétero. Não, depois é que eu fui abrir o leque e fui descobrir que tinha muito mais na sexualidade humana desde muito tempo. Na história da humanidade isso está desde a Grécia Antiga, Esparta. Aí você vai começar a abrir a sua vida, a sua cabeça de estudante, de ser humano, e vai aprender que sexualidade é de cada um e ninguém tem nada a ver com isso. No entanto,
Por que o que um faz com o outro num outro ambiente é de tanta importância para a família cristã ou para a família tradicional do Brasil? Então, a primeira coisa que eu ensinava a esses pais é seu filho. Se você tratar com amor e carinho, vai dar muito boa coisa. Não abandone. Eu tive a grata satisfação de não ver nenhuma das minhas crianças, hoje já adultos, e já me trazendo crianças deles para eu ver, nenhum deles foi expulso de casa. Então, eu tive essa pequena contribuição. Mas lá no plantão em que eu recebia os jovens suicidas, quem se dedicava a atendê-los junto a mim era a equipe de enfermagem do Hospital Municipal de Jabaquara, Arthur Ribeiro de Saboia, conhecido como Jabaguei, Hospital Jabaguei, porque tinha um contingente de funcionários gays enorme. Mas não era gay, era travesti, mulheres trans, homens trans que podiam encontrar lá, porque o diretor era trans. Ele albergou a população que trabalhava lá. Então eu tive o imenso prazer de trabalhar com essa população que conseguia chegar lá por concurso público. O concurso público não fazia distinção de sexualidade ou de orientação sexual. E eu tive o prazer de aprender com elas muitas coisas depois, né? Porque eram excepcionais do trato, e quando essas crianças não tinham para onde voltar no final do plantão, quando a gente podia dar alta para elas, quem acolhia eram as mulheres trans do plantão. Não, vai ficar com a gente lá em casa. Ou seja, eles já faziam parte do atendimento e do acolhimento entre os pares, entre aqueles que se reconhecem. Então, eu sou um hétero, cis, de 63 anos, topo da cadeia social brasileira, só que eu sei que a gente pode ser feliz todo mundo junto, por que não? E isso aqui é um momento de esperança para mim. E para nós todos, eu espero. Obrigado. Convido agora o Felipe Benite. Oi, gente. Boa tarde para todos, todas e todos. Fiquei muito emocionado com a fala de todo mundo, de vocês aqui de cima, dos meus colegas ali também. Porque quando a gente fala desses dados, né? Então, quando a gente pensa na questão LGBT, sou psicólogo, tenho especialização na área da sexualidade também. E muito do porquê eu me tornei psicólogo, porque eu me tornei quem eu sou, porque eu estudei tudo isso, vem das minhas vivências, né? Quanto criança, né? Então, quando eles falam a criança LGBT, eu era uma criança LGBT. Bem antes das pessoas perceberem isso, eu era uma criança LGBT, né? Eu me sentia à vontade, né? Com pessoas LGBT desde muito cedo, né? E diferente do que muita gente fala, a gente não vem de abuso sexual, não tem nada disso, né? Não sofri nenhuma dessas questões, mas eu vi muito sofrimento ao longo da minha vida, né? De amigos ao redor. Eu não senti tanto na pele, uma vez já fui perseguido, né? Apenas por estar com uma pessoa do mesmo gênero, né? Mas a gente acaba tendo muita... quando vem com esses dados, né? Que a gente escuta esses dados, né? Pessoas que estão morrendo, que estão tentando suicídio. Talvez para uma pessoa LGBT isso seja só um dado, né? Eles estão exagerando, não deve ser tudo isso, deve estar colocando um pouquinho a mais ali. Mas para a gente que é LGBT, a gente visualiza pessoas, amigos. Eu mesmo já tentei suicídio, né? Quando eu era adolescente, porque eu achava que não cabia para mim, que tinha acabado ali. Eu tinha uma amiga que passou por uma terapia de reversão, que bom que, né, hoje a gente tem essa questão
do Conselho de Psicologia, né? Eu componho lá no Conselho também a parte de diversidade sexual e de gênero. E a gente tem uma luta muito forte nesse sentido, porque não existe possibilidade de reversão de sexualidade. Até porque a sexualidade, ela flui, né? E é muito importante, né, a gente criar políticas públicas mesmo em relação a que as pessoas LGBTs consigam se sentir representadas, que elas consigam saber que existe, né? Existem outras pessoas, né? Ao longo da minha história também, né, eu fiz a especialização em sexualidade. Hoje eu criei de iniciativa própria um grupo de acolhimento LGBT, né, onde a gente recebe pessoas LGBTs. Antes era presencial aqui em Taubaté, por conta da pandemia é online. Mas a gente conseguiu fazer um levantamento muito grande também de pessoas que não se veem representadas, que acham que estão sozinhas. Por isso que é importante um conselho LGBT, que as pessoas saibam que não, né? A gente existe, né? A gente passa pelas coisas, tem pessoas que pensam em muita coisa, mas que vai ter um suporte institucional também em relação a isso, né? Não pode ser só de iniciativa própria, né? Como a que eu tenho, que a gente vai ter um acolhimento. Esse acolhimento, ele tem que ser institucional também. Ele precisa existir. Eu estou muito nervoso porque é muito histórico isso aqui, né? Passou toda a minha história. Com a fala de cada um, eu fui lembrando de tudo que eu vivi até aqui. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso aqui, de estar aqui falando. Então, muito obrigado por estar aqui, né, todos vocês, e estamos juntos. Convidar agora a Samara Viviane. Eu ia ler, mas eu acho que tem que vir do coração. Muitas pessoas que estiveram aqui hoje falaram, como o Felipe falou, muita parte da minha vida, da minha existência. E eu venho dizer sobre a família LGBTQIAP+. Porque a gente só não para ali em ser lésbica, gay, travesti, transexual. A gente ainda vai ser pai, mãe, seja o que for. A gente vai constituir família. Eu sou lésbica. Tenho 29 anos, sou assumida desde os meus 14 anos. Não foi fácil, não digo que foi muito difícil também, como muitas pessoas, mas hoje eu sou mãe, tenho uma menina de 5 anos, que hoje ela está na rede de ensino municipal, e todo dia que eu deixo ela na porta da escola, eu me penso, o que será que ela está aprendendo? O que estão explicando sobre a família para ela? Porque ela fala para mim, mamãe e papai. Mas ela não tem o pai na constituição da família dela. E eu vejo que amigos abordam isso dela. Eu acho que esse conselho, ele não vai ser só importante para nós, LGBTQIAP+. Ele vai ser para quem a gente trouxer ao mundo. Mãe sabe quando a filha é lésbica, o filho é gay, trans, a gente sente. Hoje eu sei isso na pele. E a minha filha, eu falo que ela é hétero, mas ela está passando a homofobia passiva, onde eu levo ela num parque, os amigos excluem ela de brincadeira porque está junto comigo uma companheira. Onde eu vou num médico levar ela para uma consulta e várias vezes fui descapacitada como uma boa mãe por eu ser lésbica. Na rede de ensino, reunião, já teve falas minhas que não foram escutadas por eu ser uma mãe solo e lésbica. Para quem me conhece, tem muitos aqui que me conhecem, eu já tive o meu visual muito diferente do que é hoje. Eu já fui mais masculina, né, como muitos falam. E eu vi que depois que eu comecei a deixar meu cabelo crescer, vestir uma roupa mais justa, padronizar na heteronormatividade, eu tive muito mais respeito. E eu acho que isso foi muito errado. Eu acho que independente da maneira que eu me vista, que qualquer um se vista,
tem que ser discriminado por isso. Eu acredito que a gente tem que viver o que a gente é, os nossos filhos têm que viver o que eles são, independente se os pais são heterossexuais ou homossexuais, trans e etc. Eu falo uma coisa para vocês, eu fui criada por pais heterossexuais e nem por isso eu me tornei sexual. Eu fui voltada a constituir uma família com um homem, casar, ter filho. E nem por isso eu fiz isso. E não vai ser isso que vai tornar a minha filha ou qualquer filho de um LGBTQIAP+, LGBTQIAP+. A gente não influencia assim. Olha a TV, olha as novelas, é tudo heteronormativo. E nem por isso as pessoas viraram hétero, dependendo do que assistia. Ou as pessoas viraram gays porque os pais eram gays. Não existe isso, gente. Eu acho que o conselho vai ser, sim, de suma importância para orientar funcionários públicos, seja da saúde, seja da educação, ou até mesmo pessoas de qualquer meio social, a saber recolher, acolher a família LGBTQIA+. E é mais ou menos isso, gente. Obrigada a todos e todas que estão aqui. Eu agradeço poder estar aqui. Agradeço a todos que estão assistindo online também. Que esse momento, como todos disseram, e eu repito, é um momento histórico, é um marco para Taubaté. Uma cidade que eu achava que eu devia ir embora. E eu acho que agora a gente tem uma salvação para a gente morar aqui e ter paz e direito aqui também. Obrigada. Convido agora a Maria Luísa Castilho. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Maria Luísa Castilho, eu tenho 22 anos, sou estudante, moro em Taubaté desde sempre. Queria agradecer a todo mundo pelo convite, pela presença. Vou repetir a fala de todo mundo, é muito importante que isso esteja acontecendo hoje. E eu vim aqui compartilhar uma história que aconteceu comigo, mas que eu, infelizmente, tenho a certeza que já aconteceu milhões de vezes e acontece, e espero que futuramente não aconteça. Quando eu tinha 17 anos, eu acompanhei minha namorada até o ponto de ônibus mais próximo de casa. A gente estava conversando, rindo, mas a gente não estava dando a mão, a gente não estava se beijando, a gente não estava fazendo nada que pudesse revelar que a gente sentia um amor que não é o amor que está tudo bem sentir. Mas mesmo tomando todos esses cuidados que a gente tem que tomar quando a gente está fora do padrão de qualquer jeito, forma ou categoria, a gente fica muito atento e eu percebi um homem do outro lado da rua que estava andando de bicicleta e que parou. Mas como já estava escuro, eu não prestei atenção, segui minha vida, chegou o ônibus, minha namorada subiu no ônibus, eu dei um beijo nela e voltei para casa. No que eu estava andando, eu vi o cara ainda estava lá, eu fui me aproximando e vi que era um senhor em cima da bike com a calça aberta se masturbando. Olhando para onde eu estava com a minha namorada, olhando para mim e se masturbando na minha frente, na rua. Eu não tive reação. Eu peguei as minhas coisas, eu corri, eu coloquei a chave no meio dos meus dedos e rezei para chegar em casa. Eu cheguei em casa, em segurança, mas muita gente não chega. Todo dia, milhões de meninas, mulheres, elas são assediadas, elas são agredidas. Eu ia fazer o quê? Eu ia chamar a polícia? Ninguém encostou em mim, ninguém me bateu, ninguém falou nada pra mim. Mas era a minha palavra contra dele. A palavra de uma menina lésbica de 17 anos não vale muita coisa. Hipocritamente, as pessoas dizem que amar outra mulher, sendo mulher, é um desperdício, é uma fase, é uma graça para chamar atenção. Ainda que a categoria de lésbica seja mais assistida em sites de pornografia no Brasil todo. Então, só é válido uma mulher amar outra mulher quando tem um homem junto. Querem que a gente só ame outra mulher
para alguma outra causa, para uma outra finalidade, querem que a gente seja mulher de verdade, querem que a gente se corrija, querem nos dar uma lição. A gente se sente errada, a gente se sente sozinha, a gente se sente mal amada todos os dias. E o bônus de amar não deve vir com o ônus do ódio. No artigo 5º da nossa Constituição, está dizendo que todo mundo tem direito à segurança. Então, se isso é verdade, toda vez que uma mulher é agredida, o Estado está falhando. Toda vez que uma mulher lésbica sofre um estupro corretivo, é o Estado que está falhando. E hoje, a gente está aqui, nesse momento histórico, não para que a gente pare de falhar, porque isso só vai vir com uma luta muito maior a partir do tempo. Mas para que pelo menos uma outra menina de 17 anos não tenha medo de morrer voltando para casa, igual eu tive. E é para isso que eu estou aqui hoje. Muito obrigada. Está encerradas as inscrições para o uso da tribuna, das pessoas que estão na galeria. Também encerro os questionamentos dos telespectadores pela TV Câmara. Queria convidar agora, muita gente já conhece, que é o Celso. Boa tarde. Eu estou com um texto imenso aqui que foi preparado para mim, mas não dá. Aqui realmente é falar pelo coração mesmo, como a Samara disse, né? Porque vindo aqui passa um filme, e o meu é longa-metragem, gente. O meu é muito grande, entendeu? Eu tenho já 58 anos de idade. Hoje estou proprietário do La Casa, que é um ambiente que as pessoas designam como segundo lar delas, alguns até como primeiro, porque elas não conseguem sentir isso na casa delas, elas não conseguem ter esse acolhimento que a gente tem lá, de não julgamento, né? Julgamento do que ela é, do que ela gostaria de ser, da forma que ela está se vestindo, se o batom está bonito, se não está, se a unha está bem pintada, se não está, o salto, se a peruca está desarrumada, se não está. Então ela não tem esse julgamento dessa coisa assim da família, né? E infelizmente muitas famílias não sabem acolher seus filhos. Eu, graças a Deus, vim numa família que conseguiu me acolher, mas sem me entender. Eu sempre fui muito por mim, então desde a minha infância, quando eu sofri algum tipo de chacota, alguma coisa, que viadinha, a bichinha lá, tal, eu sempre me recolhia dentro de mim mesmo e procurava me entender, saber o que era isso, porque eu não sabia eu não sabia que eu era viado. Gente, não tinha entendimento disso. A gente está falando aí de 1970. Né, em plena ditadura militar, então eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso e já diziam que eu era isso, mas como assim? Eu sou isso, mas o que eu sou? Que diferença que é essa? Eu só senti alguma diferença no convívio com as pessoas, né, das quais eu convivia, dos interesses que eu tinha pelos meninos ou pelas meninas. Então, foi bem sofrido para mim, e eu consegui passar por isso, mas muita gente não consegue. Muita gente não consegue chegar à adolescência sem estar se cortando, sem tomar comprimidos, remédios para tentar amenizar essa dor de não saber o que você é, aonde você vai se encaixar na vida, o que destino que vai ser o seu, o que parece que não tem destino, né? O destino seu parece que é sofrer e não saber de onde você vem e o que você vai ser quando crescer. Então, o La Casa, eu já tive outra casa noturna há mais de 30 anos atrás e era bem diferente, a gente se escondia, a gente não se mostrava para as pessoas, tanto é que tinha o nome de Privé Club, era um clube privado, onde um convidava o outro para poder ir,
porque as pessoas não entendiam, era em São José dos Campos. E mesmo sendo uma cidade maior, as pessoas ainda não acolhiam isso. Então, tinha a Rua dos Travestis, onde os travestis faziam um programa, e tinha a Esquina dos Viados, que no caso era a minha esquina, né? Isso em pleno 1989. Então, a gente vem de um crescimento disso. Eu vim como se diz, me modernizando também, porque eu não sabia, né? Depois passou de viado, passou a ser gay, de gay passou para ser outra coisa, LGBT, depois já colocando outras letras, tudo tal, de reconhecimento mesmo, de reconhecimento que existem muitas pessoas diferentes no mundo, e todas elas têm que se encaixar em algum lugar, tá? E o La Casa, ele veio muito simplesinho, assim, no sentido de acolher amigos mesmo. Eu senti essa necessidade de acolher os meus amigos e ser acolhido também. Porque eu não me encaixava em muita coisa do tipo de diversão que tinha. E hoje o La Casa eu considero, assim, muito além de uma balada. Tanto é que a gente tem uma parte social também, no caso, o Felipe e o Josué sempre nos ajudaram a ouvir as pessoas. A gente tem um espaço onde a gente uma conversa que aqui a gente se entende, para poder entender um pouco mais essas pessoas. E a gente ouviu vários relatos de tentativa de suicídio, de fugir de casa mesmo, de fugir dessa dor, de não saber aonde você está, aonde você vai chegar e aonde você quer chegar, né? Então, o La Casa, ele não considero simplesmente uma balada, onde você vai lá e dança e pronto. Não, ele é um ambiente acolhedor, onde as pessoas vão encontrar seus pares lá, vão falar, nossa, existe gente como eu não sou diferente de ninguém, olha, existe gente parecida comigo. E isso é muito bom, isso faz com que as pessoas se sintam participantes do mundo. Tá? Então, é um ambiente... Eu gostaria que mais ambientes na cidade fossem assim, mais lugares pudessem acolher a nós, diferentes, né, para os outros, mas que são muito iguais para muitos. Tá? Então, esse espaço se torna muito importante por causa disso, por causa desse acolhimento. Muitas vezes ele não tem um acolhimento na família, mas acaba tendo um acolhimento lá com a gente e com os amigos dele, futuros amigos, futuros colegas, namorados, namoradas, com que eles vão se conhecer e saber, né? Mas alguma coisa eu gostaria de dizer para os pais mesmo. Por favor, entenda os seus filhos, compreenda um pouco mais. Eu sei que vocês sabem que eles são um pouco diferentes. Então, entenda essa diferença. Procure entender um pouco mais essa diferença. Você vai ver que vocês vão ter, assim, filhos lindos, maravilhosos, que vão saber te ajudar muito e vai ser um convívio muito prazeroso. Muito mais do que uma guerra de um ódio. Então, uma coisa eu digo para vocês. O que importa para a gente é o amor. Nós temos que respeitar uns aos outros, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Muito obrigado. Eu acho que é unânime que todo mundo aqui está muito emocionado. Eu quero agradecer aos convidados por terem topado trazer aqui o relato das suas vidas pessoais, mas que reflete toda uma sociedade, né? É uma experiência individual, mas que coletivamente é sentido na pele por muitas pessoas. Pessoas que talvez agora estejam nos assistindo pela TV Câmara, pessoas que futuramente vão ver a reprise e que vão se identificar e vão sentir em nós um lugar de acolhimento que, infelizmente, outrora não foi possível de sentir. Então, agradeço imensamente por vocês terem vindo aqui hoje e estar nessa luta, numa luta conjunta. Eu abro agora a fala para as pessoas que se inscreveram e eu quero convidar aqui a ex-vereadora Lorene. Nossa, de volta. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lorene, falo nesse lugar hoje como cidadã e alguém que já foi funcionária do povo de Taubaté como vereadora nessa casa.
Eu sei que muita gente aqui já deve ter ouvido, e eu quero dizer principalmente sensibilizando quem nos acompanha, né, de casa, da TV, das redes sociais. Já ouvimos, eu escuto muito, uma conversa assim: não se trata de lutar por direitos das mulheres, da população preta, dos LGBT. Se trata de direitos humanos. A gente tem que cuidar de todo mundo igual e tal, né? Eu escuto isso muito. É um dos argumentos que as pessoas, às vezes, sem maldade alguma, usam para achar que a gente não tinha que estar ocupando esse espaço, discutindo esse tema num momento como esse. E aí eu digo para vocês que justamente porque eu sou humana, e não precisa de muito, se a gente se achegar nesse simples fato de que somos irmãos e irmãs nessa terra, a gente tem que justamente lutar e falar pelo direito do outro, mesmo sem sentir na pele exatamente o que o outro ou a outra sentem, né? Então, com base nesse argumento, eu quero dizer para vocês que eu jamais senti os sofrimentos, as violências, os desafios que vocês enfrentam no dia a dia. E vocês que estão aí em casa também nunca vão imaginar as dificuldades dos relatos que essas pessoas que estiveram aqui vivem e enfrentam. Mas eu tenho a condição de estar junto, de estar por perto. E só de estar por perto, junto, somando forças, eu já fui, por consequência, não chega nem longe, mas minimamente violentada por estar perto. Imagina quem sente junto na pele. E aí eu faço um resgate histórico para vocês, porque é importante a gente conhecer e reconhecer lutas, e é nessa sensibilização que eu encerro. Quando eu fui vereadora, eu contratei a primeira assessora transexual, a primeira funcionária trans que esta Casa de Lei presenciou. A grande conversa, o grande tema, promotor, defensor, pessoal que nos acompanha aqui hoje, era qual banheiro a Monique Top ia usar. Esse foi o grande debate. Eu precisei ir nas rádios da cidade justificar para a população. Afinal de contas, como assim? Uma funcionária trans vai usar a Câmara Municipal, vai trabalhar lá e vai usar que banheiro? E depois a gente teve que travar outra luta para garantir aqui, naquele corredor, no setor administrativo, que o crachá dela pudesse levar o nome de Monique e não de Marcelo. Isso foi esses dias, no ano de 2017. E a gente fez a primeira audiência pública LGBT, e a gente fez um festival de diversidade, e eu propus a primeira indicação de uma minuta de lei para a criação de um conselho LGBT, que não foi criado até hoje. E que bom que vocês estão aqui, que nós estamos aqui juntos e juntas de novo, travando essa luta, e que dessa vez funcione, vai dar certo, e nós não vamos desistir, não é? Mas só para dizer para vocês que por estar junto, só por estar perto, houve o dia, né, que culminou tudo isso, de dizerem assim: Lorene, se prefeita de Taubaté, vai criar banheiro unissex para as crianças nas escolas. E essa foi uma notícia que impactou a sociedade brasileira, taubatiana de um jeito, a ponto das pessoas disserem para mim na rua, pararem na rua para me dizer: nossa, moça, eu gosto tanto de você, eu queria votar em você, mas eu só não vou votar por causa daquele negócio que você vai colocar banheiro unissex nas escolas das crianças. Tudo isso só por eu estar perto de vocês, da luta, né? Só por eu subir nessa tribuna e representar essas necessidades, essas violações. Então, eu não faço ideia mesmo do que vocês sofrem. As pessoas que estão aí em casa, que possam se sensibilizar com o que a gente nem imagina que as pessoas enfrentam. E é justamente pelo fato de ser humanos que a gente tem a obrigação de lutar pela existência, pelo direito de vida de todas e todes as pessoas. Muito obrigada, e eu sigo uma cidadã fazendo o que for possível junto de vocês. Obrigada. Convido agora o Max. Licença, boa tarde a todos, todas e todes, aos representantes aqui da Casa de Leis, às autoridades aqui do Judiciário. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso, sou emocionado mesmo, e isso mexe com a gente, né? Então não teria como ficar diferente, na verdade. Então
é muito importante, né? Já foi falado aqui a questão do marco para a nossa cidade a respeito da criação do Conselho de Políticas Públicas para a comunidade LGBT. Então, para quem não me conhece, eu sou Max Nemitz, sou formado em Direito, tenho curso de especialização em Direitos, Garantias da comunidade LGBT. E tem muitas carinhas aí conhecidas, mas não é todo mundo que sabe, né, da luta, do que vem acontecendo aqui no município. Então, em 2019, eu tive a oportunidade, junto com outras pessoas, em fazer parte da gênese do coletivo EBI e também promover um ato de orgulho em 2019 na Dom Epaminondas. Não foi fácil, porque foi bastante independente. Nós corremos, né, com a prefeitura para conseguir som e uma cobertura, né? Se eu não conhecesse pessoas lá dentro, eu acredito que seria muito difícil. Então, eu acredito que com o Conselho, trazendo esse comitê para o nosso município, muitas portas vão se abrir para a nossa visibilidade, para a nossa representatividade. E em 2020 também ocorreu uma live de orgulho LGBT, também tudo independente, porque se a gente ficar esperando nas instituições, por conta, infelizmente, da nossa cidade ser um tanto quanto conservadora, essas pautas ficam um pouco colocadas de lado. Mas é muito salutar, é um motivo de muita alegria estar sendo trazido aqui para debate, para conversa, para a gente entender. Então, de uma certa forma, assim como muitos relatos foram trazidos aqui, já passei por situações muito difíceis de LGBTfobia, no corporativo mesmo, relacionado a piadas depreciativas, não só ligadas a isso, mas também questões ligadas à misoginia, gordofobia. Então, eu acredito também que com esse comitê, esse conselho sendo, né, gerado aqui na nossa cidade, essas pessoas que passam por isso vão poder ter uma assistência diferenciada para esse acolhimento. Então, assim, ainda bem que eu sou aceito pela minha família, parte dela. Foi muito difícil esse momento na minha vida, mas eu estou aqui. Quem me conhece de perto sabe que já tive problemas na questão de saúde mental, tendências suicidas, automutilação, uma depressão muito grave. Mas estou medicado, estou em tratamento, mas isso porque eu tenho a minha família, tenho a família que eu escolhi, meus amigos do peito, mas e as pessoas que não têm isso? E as pessoas que se sentem só e acreditam que não vale mais a pena viver num mundo em que a gente traz as cores, mas muitas das vezes nós vivemos o luto, nós vivemos o vermelho sangue da bandeira. Então, é muito importante estarmos aqui. Não é fácil se colocar, se expor, colocar a cara no sol, mas a gente tem que fazer por isso. Por nós, pelos nossos e pelas pessoas que, infelizmente, estão fadados à ignorância. Para algumas pessoas, a ignorância é uma bênção, mas eu acredito que todo preconceito ele pode ser vencido, sim, com conhecimento. Então, que com esse comitê nós, né, possamos trazer rodas de conversa, debates, questões mesmo para abrir a mente das pessoas e sair de tradições que já não fazem mais parte do que a gente vive hoje. E sim uma questão de harmonizar, alinhar pensamento para que fique bom para todos, todas e todes. Essa é a minha fala, agradeço. O último inscrito agora é o Marcelo Nogueira. Boa tarde a todos presentes. Peço licença para fazer o uso da tribuna. Meu nome é Marcelo Nogueira, sou morador do bairro da Gurelândia, mais precisamente da Avenida Cinderela, a qual eu luto incansavelmente pela melhoria daquele asfalto, mas sei que o tema aqui não é esse. E eu tenho duas questões aí para fazer referente ao tema, né? A primeira é, uma vez instaurado o conselho, qual ou quais serão as ações concretas, efetivas para a inclusão da comunidade LGBT e pessoas que não se identificam como participantes da comunidade LGBT, mas que são carentes
de alguma forma de inclusão, né? A gente vê nos semáforos muita gente carente e que muitas vezes não se identificam participantes da comunidade. Essas pessoas serão também de alguma forma amparadas se precisarem por este conselho? Essas são minhas 2 perguntas. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta, Marcelo. A gente tem também uma pergunta de um telespectador. Então, antes de passar para a palavra dos vereadores, eu vou ler aqui a pergunta do Valdemir de Paula, que nos questionou fez a sua participação pela TV Câmara. Passo a palavra para a mesa para responder as perguntas e abro para a fala dos vereadores. A pergunta do Valdemir de Paula é sobre a ideologia de gênero que possivelmente aconteça dentro das escolas. A população, no geral, não aceita a terminologia por desconhecer seu significado. Por favor, explica de forma clara para que tenhamos todos o mesmo pensamento de mudança, para que possamos deixar de lado pensamentos errôneos e vivamos numa sociedade mais tolerante e menos impositora. Do cantinho da tela, interpreto com orgulho pelos amigos, amigas e amigos e todos o que representam. Passo a palavra para o Rafa, para ele poder responder o Marcelo. Marcelo perguntou, obrigado pela pergunta, perguntou primeiro sobre como esse conselho ele vai garantir, né? O que eu tenho para dizer com muita felicidade é que a proposta da criação desse conselho ela vem da sociedade civil. Foram algumas reuniões abraçadas pela Casa Mulher e Vida, que veio inclusive de uma provocação, né? De lá, a gente se encontrou. Todo mundo lá em pé de igualdade, num lugar bem horizontal, fizemos assembleias, conversamos muito e pensamos nessa minuta com muita dedicação, com muita responsabilidade, muito estudo e muito carinho. Então a gente ouviu diversos setores da sociedade, diversas pessoas, praticamente não foi simples, a gente não encontrou representantes de toda a sigla, mas a gente encontrou muita gente que trouxe suas contribuições. Então, esse processo de construção, ela já garante um espectro bem amplo sobre o que esse conselho vem a defender, mas ainda é passível de modificações, de sugestões, inclusive. Então, essa minuta, ela pode estar à disposição, acho, para quem quiser contribuir, né? A gente tem, eu vou falar a gente, porque antes de estar aqui num papel institucional, me considero como uma pessoa e sempre estive nessa luta e sempre estive desse lado e vou continuar, independente de onde eu esteja, eu sou daí. Então, a gente tem uma página do Instagram que é @lgbt.tte. E aí eu gostaria de pedir para as pessoas que estão cuidando dessa página que, de alguma maneira, a gente pudesse disponibilizar essa minuta para consulta das pessoas, inclusive para contribuições que possam vir. A segunda pergunta era sobre se esse conselho ele vai abranger outras especificidades e se vai acolher pessoas que não sejam da letra, né? Esse conselho ele foi pensado, inclusive, em trazer pessoas parceiras e aliados da causa para estarem nesses debates, para estar na construção dessas políticas públicas, famílias LGBT, né? Porque não só a pessoa que está na sigla sofre com a violência, com o preconceito. A gente ouviu aqui o relato da Miriam. Uma mãe de LGBT sofre muito. Então, por mais que você não seja LGBT, se você pretende ter filhos, se você tem filhos, é importante que essa luta também é sua, porque você não vai querer à noite não dormir pela insegurança de ter um familiar seu na rua com risco de ser agredido. Então, a gente pensou em abarcar mesmo pessoas que não estão na sigla. E se esse conselho ele vai atender outras demandas, a gente tem hoje em Taubaté mais de 20 conselhos municipais, inclusive o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDEF, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Então, esses conselhos, eles atendem essas pessoas nas suas especificidades. Esse conselho é para pensar especificamente diversidade sexual e de gênero. Lógico, a gente vê pessoas em situação de vulnerabilidade pela sua condição, ou pela sua condição não, mas pela sua orientação.
ou pela sua identidade, a gente vê que essas pessoas são expulsas de casa, essas pessoas ficam em situações vulneráveis, pessoas transexuais muitas vezes recorrem à prostituição e a gente vai encontrar essas pessoas trabalhando dignamente nas esquinas, mas tendo que recorrer a esse tipo de trabalho. Então, essas pessoas também estarão no centro desse debate. Mas esse debate ele vai ser promovido muito por esses conselheiros que estarão lá, pessoas da sociedade civil, com pessoas do poder público, que vão trazer esses assuntos. E a participação popular nos conselhos sempre é imprescindível. Então, pode contribuir o quanto você quiser e todas as pessoas são convidadas. Obrigado. Sobre ainda a sua pergunta, antes nós estávamos com a proposta do Conselho Municipal de Políticas LGBTQIA+. E, de modo coletivo, nós pensamos que essa luta poderia ser mais ampla e por isso que o nome passou para Conselho Municipal de Diversidade Sexual e de Gênero, para justamente nós conseguirmos abarcar outras pessoas, as próprias famílias. Então, só complementando essa sua pergunta. E eu acho que tem também um processo agora de construção, né? Se a lei for aprovada, nós temos que a Prefeitura institui o Conselho, fazemos a eleição, temos a primeira demanda que é a questão do regimento interno, e só depois nós, concretamente, vamos sentar e, como coletivo, juntos construirmos essas ações concretas, né? É difícil a gente dizer uma ação concreta se o Conselho ainda não está instituído, né? Tentando responder a segunda questão que alguém na internet trouxe para a gente sobre ideologia de gênero, eu vou tentar responder como filósofo e professor que sou. Primeiro que o termo ideologia de gênero é um termo pejorativo. É um termo voltado contra essa proposta que o nosso grupo tende a trazer. O que é ideologia? Ideologia é um termo que a sociologia e a filosofia as duas trazem, para indicar ideologia. Logia significa ciência, estudo. Ideo vem de ideia. Então, toda ideologia, quando esse termo nasceu no século XVIII, ele nasceu como um termo que tenta construir uma ciência que busca compreender certas ideias. O que eu quero dizer com isso? Todo o jeito que nós pensamos é ideologia. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós vivemos sob a ideologia capitalista. Então, o modo de pensarmos, o modo de comprarmos, o modo de construirmos a nossa vida é pensando a partir dessa ideologia. E quando as pessoas nos acusam falando que nós queremos instituir uma ideologia de gênero, eu dou uma contrapartida. Você que fala sobre a nossa ideologia de gênero, o que você também está propondo para a gente também é ideologia de gênero. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Se ideologia é toda forma de pensamento que busca representar algo na realidade, a proposta que acusam a gente também é ideologia de gênero. O que nós queremos dizer enquanto um grupo de pessoas que vivem a sua sexualidade? É que nós queremos que a sexualidade e a identidade de gênero, então nós falamos de orientação sexual e de identidade de gênero, seja livre. Identidade é como eu me identifico enquanto pessoa na minha sexualidade. Se eu sou um homem, se eu sou uma mulher, se eu não me identifico com nenhum gênero, então eu sou não binário. Se eu sou uma pessoa que não acredito ter um gênero, então eu sou agênere. E por isso usar a linguagem neutra, para respeitar essas pessoas que não se identificam nesse binarismo. Simone de Beauvoir, que foi uma filósofa francesa, foi esposa do Jean-Paul Sartre, um outro filósofo francês, ela tem uma frase muito interessante. Ela fala assim que não se nasce mulher, se torna uma mulher. O que ela quer dizer com isso? A nossa genitália não indica se nós somos homem ou mulher. O que indica se nós somos homem ou mulher é a nossa educação, é a nossa construção social. Eu não nasço usando azul porque eu quero usar azul. Eu me identifico como homem, mas eu não nasço usando uma roupa azul porque eu quero. Eu não deixo meu cabelo curto porque eu quero. Eu não falo grosso porque eu quero. Tudo isso eu aprendo. Eu aprendo que eu tenho que me comportar como um homem ou como uma mulher na sociedade.
O que nós propomos enquanto comunidade LGBT é que cada um viva do seu jeito, viva como quiser. E você, porque nós entendemos que a sexualidade é algo privado, é algo que tem a ver comigo, enquanto pessoa. E o outro, por mais que o outro seja LGBT ou não, ele não tem o direito de me dizer aquilo que eu sou. Estou tentando deixar de modo claro para expressar isso. A nossa sexualidade flui, ela é livre. Se eu quero me prender aos modos da sociedade, é questão sua. Você se identifica como você quiser. Mas se eu não quero, o problema não deve ser seu, deve ser meu. Então, qual banheiro eu uso? O problema é seu. Qual cor de roupa eu uso? O problema é seu. Para onde eu vou? Eu vou no cabeleireiro, no barbeiro, ou eu vou no cabeleireiro que é dito feminino? O problema é seu. Se você tiver o seu dinheiro para pagar, vá. Então, para completar minha frase, minha explicação aqui, ideologia de gênero é um termo que foi criado por um grupo de pessoas, mas é um termo pejorativo, é um termo negativo, é um termo que quer nos colocar numa berlinda, num lugar de dificuldade, sendo que o que nós queremos é a felicidade de todas as pessoas, que as pessoas sejam livres e elas expressem a sua sexualidade da melhor forma possível que elas queiram. Obrigado. Bom, depois dessa aula eu queria, não é nem complementar, né? Porque não tem nem o que complementar, mas trazer uma outra questão também sobre a questão da ideologia de gênero, né? Que ela foi muito repercutida aqui no Brasil com um movimento da escola sem partido, né? Um movimento, inclusive, que foi denunciado nessa casa, porque na época um vereador propôs a escola sem partido e isso nem é uma legislação municipal, isso é uma legislação de âmbito federal. Então, somente o governo federal poderia aplicar algo como a escola sem partido. Mas a gente teve essa discussão aqui na casa e junto com esse movimento de escola sem partido, repercutiu muito essa questão de ideologia de gênero que, na verdade, não existe, é uma falácia, né? O que se tenta afastar das escolas é algo que já é previsto pelo PCN, por exemplo, que são assuntos transversais, né? Assuntos plurais, para que a gente entenda a sociedade como ela é posta, né? Ninguém aqui se inventou, né, para vir aqui. A gente existe e tudo que a gente quer é estar incluso em todos os espaços. E a escola, ela não é um espaço só de educação de matérias básicas. Ela é ela é um lugar de cidadania. Ela é um lugar de debates críticos, de criação de senso de comunidade. E como que você respeita aquilo que você não sabe que existe? Como que você respeita aquilo que você não entende? Aquilo que você nunca ouviu falar e que por uma sociedade heteronormativa, como já foi falado aqui muitas vezes, é colocado abaixo a goela de nós que é errado, que é crime, que é pecado. Como que a gente respeita algo que a gente não tem contato? Então a escola, ela é um lugar também de função social, de desenvolver a cidadania de cada criança que está lá presente. Eu não sei de onde veio essa ideia autoritária e manipuladora que na escola vai se ensinar a ser gay, ou se ensinar a ser lésbica, ou se ensinar a ser qualquer letra da comunidade. Isso não é ensinado, até porque eu acredito que ninguém tenha sido ensinado a ser hétero, né? Isso é uma orientação do qual a gente nasce sendo ou não sendo. Na escola a gente só vai ter debates democráticos sobre todas as existências, para que não haja mais bullying, para que não haja mais suicídio e para que haja respeito do portão para fora das escolas também. Obrigada. Agora, para falar dos vereadores, vereadora Elisa. Boa tarde.
Boa tarde, é muito bom mesmo ver esse plenário cheio e cada vez que esteja mais cheio mesmo, a gente está na casa do povo e o povo precisa estar aqui, né? Queria parabenizar a vereadora Thalita pela iniciativa e toda a atuação do Rafa também, fortalecendo toda a atuação junto à principal atuante nisso, que é a sociedade civil, que são vocês, né? A gente está aqui... Eu não fico tão preocupada de ver o plenário tão vazio, porque às vezes eu estou falando aqui na palavra dos vereadores e ele está vazio. Então, agora não é tão preocupante, mas a gente vai precisar de um movimento muito importante, que é o diálogo com os outros colegas vereadores, porque esse projeto precisa vir do executivo para cá, então a gente também precisa de um trabalho com o executivo. Eu também sinto por não ter nenhum representante do executivo aqui, mas participando das reuniões dos conselhos municipais, de todos os outros que a gente participa, já foi falado bastante sobre o desejo do secretário de Justiça e Cidadania que esses conselhos se efetivem, o Conselho da Igualdade Racial, da Diversidade Racial, o Conselho da Diversidade Sexual e Política de Gênero e também o Conselho das Mulheres, bem como o Conselho de Alimentação Nutricional, né? Então, eu entendo que apesar da ausência, que é infelizmente triste, tem um esforço do Executivo para que esses conselhos se efetivem. Mas, como eu falei, a gente precisa fazer agora um movimento de diálogo e aí a gente precisa se abrir bastante para esse diálogo, porque primeiro esse projeto precisa vir para esta casa e depois que ele vier é mais um diálogo e um trabalho na tramitação e para que ele seja futuramente aprovado e colocado em prática. Então, eu coloco aqui a importância da gente buscar agora formas de dialogar com quem pensa diferente, com quem às vezes não entende ou que não conhece, não entende a importância. A gente precisa se abrir para essa conversa, porque sozinhos a gente não vai conseguir aprovar esse projeto nessa casa, que, como o promotor falou, é a casa onde acontece muitas coisas, onde a gente aprova leis, né? Pensa e traz leis que mexem com a vida de todos nós, de toda a população, de todas as pessoas. Então, a gente precisa desse diálogo, precisa abrir e precisa pensar. A gente teve outra agenda hoje também no mesmo horário, às 15 horas, né? Mas para além disso, pensar como que a gente pode conversar, dialogar com os outros vereadores para que eles também entendam a importância da instituição deste conselho. Mais uma vez eu parabenizo vocês por toda a atuação, o fórum também, que foi muito bem organizado. A Miriam falou aqui enquanto mãe, né, Miriam? A maternidade muda muito a gente, né? E as mães se entendem, as famílias, a Samara também falou aqui, né? As famílias, por vezes, ficam muito mesmo machucadas e precisam também desse apoio. Então, gostei muito da sua fala enquanto mãe e enquanto mãe também, que também sou da Mia, que tem 6 anos, também quero uma sociedade para ela, que ela possa ser respeitada e respeitar todas as pessoas. Muito obrigada, são essas as considerações do Representa, mas que hoje está aqui pela minha voz, já que o Rafa falou aí tão bem enquanto Aliança Nacional. Obrigada, parabéns, vereadora, pela presidência da audiência. E um beijo para a Lorene, que eu não falei com ela ainda. Oi, Lô. Beijo. Quero convidar para o uso da palavra a assessora do vereador Douglas, a Thalita. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para falar daqui mesmo, não tenho muita intimidade com a tribuna. Eu trabalho nessa casa desde 2016 e essa é a primeira vez que eu faço uso da palavra. Eu quero agradecer todos que me antecederam, eu me senti muito representada na fala de cada um e eu vou pegar 2 ganchos, um da ex-vereadora Lorene, em relação a Monique. Eu realmente senti falta dela hoje, pensei que ela estaria compondo a mesa. E outra questão que você mencionou, vereadora Thalita, é a escola sem partido.
né, que a gente combateu aqui, e a denúncia, ela partiu do nosso gabinete, do gabinete do vereador Douglas, e nesse sentido eu quero dizer que o nosso gabinete sempre vai estar à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Está chegando ao final e antes de passar aí para a conclusão da nossa audiência pública, tem alguns vídeos para passar. TV Câmara, você pode disponibilizar, por favor? Eu não preciso ser mulher para lutar contra o machismo. Eu não preciso ser gay para lutar contra a homofobia. Eu não preciso ser negro para lutar contra o racismo. Eu não preciso ser trans para lutar contra a transfobia. Eu preciso ser humano e respeitar o ser humano. Eu tenho meus altos e baixos como todo mundo, talvez mais que os outros. Pode ser difícil de entender, mas por um tempo eu perdi a razão de viver. Bastante para baixo, chorando o tempo todo, sem nenhuma razão. Queria a morte, mas vi também que tinha pessoas muito piores do que eu. Tristeza profunda, fim de um namoro, um fracasso. Distúrbio do sono, se drogando, bebendo, pensamentos negativos. Fazendo coisas que não fazia, desinteresse e apatia. Deprimido, sem razão de viver, baixa autoestima. Desleixo com a aparência, dores físicas, isolamento. Rejeição, irritabilidade, choro frequente, falta de vontade de fazer atividades simples, mudanças comportamentais bruscas, rejeição a determinados assuntos, vontade de morrer, vontade de se matar. Não é drama, não é para chamar atenção, nem é a falta de Deus e muito menos frescura. Às vezes é algo mais profundo e não vai sumir sozinho. Procure uma ajuda médica e bons amigos. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Tudo o que eu passei, eu nunca desisti. A gente está chegando aqui, então, ao final da nossa audiência. Segunda audiência para tratar de diversidade sexual e de gênero. Eu espero que a gente ocupe esse espaço, que é um espaço nosso mais vezes, não só para que a gente possa tentar abrir essa porta, né, para ter os nossos direitos garantidos, mas para que em algum momento as nossas discussões aqui não sejam só de resistência, mas também de existência, para que a gente possa balizar aí, comparar dados de transformação da nossa sociedade, não trazer só esses dados tristes e trágicos que nós trouxemos. E motivada pelas experiências que foram relatadas aqui também, eu me sinto no momento de fazer um compartilhamento, né, com vocês de uma experiência pessoal minha. Não é segredo para ninguém, é bem óbvio, na verdade, que eu sou uma mulher com deficiência. Eu sou cadeirante desde os meus 17 anos de idade, hoje eu tenho 25. E quando eu fiquei cadeirante por conta de uma doença autoimune, ou seja, o meu corpo desenvolveu uma lesão medular e eu fiquei cadeirante literalmente do dia para a noite, acordei andando, fui dormir sem andar. Eu tinha uma namorada que estava comigo há 5 meses e as namoradas que antecederam a ela foram rejeitadas pela minha família. Eu sofri muita dificuldade de ser aceita, de ser reconhecida, respeitada e também fui negligenciada em relação ao afeto da minha família, que eu tanto amo, mas vindo de uma cidade conservadora, de um pensamento tradicional, também me recebeu com muito preconceito. Isso foi desmistificado quando eu fiquei cadeirante e essa namorada foi a minha principal cuidadora em todos os processos que eu passei. Hospitalares, depois em casa, hoje é uma grande amiga minha e foi uma parceira no período desses 4 anos de relacionamento. Foi a pessoa que ficou internada comigo,
várias noites comigo no hospital, depois cuidou de mim em casa. Eu tinha muito menos independência do que eu tenho hoje. A minha mobilidade era muito mais reduzida, eu tinha muito mais dificuldade de estar inserida na sociedade e eu tive uma grande parceira nesse relacionamento e foi nessa dificuldade que minha família começou a legitimar a nossa relação e o nosso amor. E eu tô contando tudo isso aqui porque precisou passar por um momento muito trágico para que a minha família, que eu amo tanto, que hoje me respeita muito, pudesse entender que é válido todas as formas de amar. E eu falo isso hoje aqui, compartilhando esse relato, que junto com tantos outros relatos que foram feitos aqui, para que outras pessoas, outras meninas como eu, outros rapazes como vocês, outras pessoas que contaram aqui as suas histórias não precisem mais passar por essa situação. E eu queria também falar sobre a ausência dos vereadores. Nós somos 19 e quando nós estamos em campanha, nós levantamos determinadas bandeiras, porque nós estamos em uma democracia representativa. E ser uma democracia representativa significa que não basta só você estar eleito pela maioria, mas que você precisa representar de fato toda a camada da sociedade, já que ela é muito diversa, ela é muito plural. E é por isso que somos 19, para que a gente tenha representação de toda a sociedade, inclusive da sociedade conservadora. Infelizmente, o que a gente tem pouco ainda nas câmaras, não só na nossa de Taubaté, é a representatividade dessa minoria, que não é minoria em quantidade, é minoria em direitos. São esses direitos que a gente vem lutando aqui. E quando a gente é eleito, a gente deixa de representar só aqueles que votaram na gente. A gente passa a representar 320 mil habitantes, que é o número de população que tem aqui em Taubaté. Então, todos vocês são representados pelos 19. Mas, na ausência deles, a gente está aqui. Nessa casa, durante o meu mandato, né, que vai completar 2 anos, em algum momento teve discursos homofóbicos nessa tribuna. E eu fico pensando se em um outro momento, sem a democracia representativa, sem um legislador aqui, um parlamentar que de fato sente na pele e que está dentro da comunidade, se isso teria sido atacado naquele dia, se esse ponto teria sido levantado. Foi na última sessão legislativa do ano passado, em que a gente teve falas homofóbicas naquela tribuna e que eu levantei a mão e pedi a fala para o presidente e me coloquei como vereadora da comunidade, sendo uma mulher lésbica e exigindo respeito nessa casa. Então eu quero que vocês saibam que enquanto eu estiver aqui e outros que venham junto comigo e depois de mim, esses tipos de ataque não passarão mais. Na primeira sessão legislativa desse ano, esse vereador em questão se retratou. E é isso que acontece quando nós ocupamos esses espaços. Então, que esse seja o começo de muita luta, de muito esforço e que a gente ocupe cada vez mais um espaço que é nosso por direito. Assim encerro essa audiência. Agradeço a todos, todas e todos que estiveram aqui presentes e também os telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara. Muito obrigada.